Hoje eu vim relatar para vocês um pouco o processo da minha experiência com a ressonância harmônica, né? Eu tô já utilizando dessa tecnologia espiritual incrível. Já tem 2 anos que eu tô nesse processo e eu estou na minha terceira onda. E aí, o que eu posso dizer para vocês, assim, de forma muito breve, incrível, é que toda vez que eu recebo e-mail, né, para solicitar nova onda, sempre eles salientam lá que é um processo para iluminação, né, espiritual. Não é um processo para você ganhar coisas, pedir coisas materiais aqui deste mundo, né, mas é um processo que vai te elevar, vamos dizer assim, vai te atribuir créditos, né, para o nosso mundo real, né? Nosso mundo original, outro plano. E aí, a ressonância harmônica, né, é uma tecnologia que é divulgada pelo professor Hélio Couto. Quem tiver interesse em conhecer, procura, né, o site heliocouto.com.br e lá você vai ter todas as informações necessárias para você conseguir trilhar um caminho, né, onde você vai conseguir receber a sua ressonância. Isso começou na minha vida quando eu trabalhava como bancária e realizando empréstimos, falindo literalmente a vida das pessoas. Num dado momento eu percebi, ao ouvir a palestra do professor Hélio, eu percebi que este trabalho era o pior dos piores, assim, extremamente nocivo e que não colaborava em nada, né, com os trabalhos do Criador que a gente precisa realizar aqui. E a gente veio para isso, né? A gente não veio aqui a passeio, realmente. A gente veio aqui para trabalhar e desenvolver as nossas habilidades a bem da obra, né, divina, que é este mundo aqui e todos os mundos criados, né? Tudo é uma teia, né? Então, enfim. E aí eu comecei a receber a ressonância. E a partir da primeira onda, eu já larguei o trabalho. Eu estava recebendo 15 mil reais por semana e falei, não dá. Isso é incoerente, né, com o caminho que eu estou trilhando para minha vida, meu caminho espiritual. Então, uma coisa é você querer se manter aqui nesse mundo de forma digna, né? Pensando que você precisa estar ajudando a elevar a vida das pessoas, a elevar o ambiente natural. E pelo contrário, né? O meu trabalho, ele só ajudava as pessoas a falir, a contraírem mais dívidas, a viverem pior. E aí aquele medo, né? O que vai acontecer? Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou viver? Enfim, foram 2 anos para chegar nesse entendimento, né? De que quem me sustenta é o Criador. E hoje, gente, sem vínculo nenhum, eu vivo plena, numa paz que eu nunca vivi na minha vida. Eu tinha crises de ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, N coisas. E hoje eu me sinto como uma pessoa integral que vive uma vida
maravilhosa, sabe? Do jeito que Deus criou para a gente viver aqui, sem nenhum problema, sabe? Só trabalhando para colaborar. Só trabalhando para colaborar. Só que eu precisei de 2 anos para entender. Então, quando eu fiz o primeiro solicitação da RH, é uma coisa incrível que eu coloco assim, 1, 2, 3, né? A primeira, o 1, eu fiz os meus pedidos. Nossa, eu pedi tudo aquilo que eu queria, que eu achava que eu queria viver, que eu precisava, que estava na minha vida, que eu sentia nos meus dons naturais, sabe? E o que eu achava que eu ia fazer para contribuir com o mundo, não sei o quê, fiz aquela lista de pedidos. Eu deixo bem explícito aqui que esses pedidos, eles são feitos para você, por você. E você não manda esses pedidos para o professor Hélio, tá? Ele capta os seus pedidos, as suas intenções, certo? Você não precisa mandar, esses pedidos são seus. É você com você mesmo. Professor Hélio não é nenhum feiticeiro, nenhum mágico, nenhum mago, entendeu? Que você tá lá no restaurante, quer uma batatinha, ele vai lá e traz a batatinha. Não é bem assim que funciona, tá? Porque também é preciso entender que o principal que eu comecei falando no áudio e eles mandam em todos os e-mails. É uma ferramenta de iluminação espiritual. Sendo assim, dito isto, você precisa entender que ela vai captar a sua essência, a sua vibração, quem, como, o que você é naquele momento e vai te elevar. Então, na primeira onda, eu fiz todos esses pedidos, né, porque eu achava que eu precisava definir coisas. Aí, o que aconteceu? Não aconteceu nada daquilo. Minha vida é como se ela tivesse virado ao avesso, e aí você descobre que o avesso é o seu lugar certo, aquela frasezinha clichê, é bem isso. Mas nesse caso, não. A vida me tirou do avesso e me trouxe para o lugar certo, onde eu deveria estar. Meu casamento acabou, eu fiquei sem trabalho, trabalho do humano, né? Fiquei sem trabalho humano. Fiquei sem carro. Perdi tudo. Tudo. Na segunda onda, eu já fui fazer o pedido, mas naquela sensação de, ok, eu não tenho controle de nada. Só que também eu não estava sentida com tudo que saiu da minha vida. Eu recebi aquelas situações que muita gente iria enxergar como, nossa, ela perdeu tudo na vida e está sorrindo. Por que ela está sorrindo? Por que ela não está odiando as pessoas que fizeram coisas ruins para ela? E aí eu entendi, né, a partir de quando eu fui solicitar a segunda onda, e essa frase muito latente, é uma ferramenta de iluminação espiritual. Eu entendi ali que eu não teria controle de nada, que eu não tenho controle e que é ótimo não ter o controle. Ali eu comecei a perceber isso. Então, quando eu fui fazer os meus pedidos, já mudei totalmente. Eu não pedi coisas específicas, mas eu pedi algumas coisinhas ainda, sabe? Que eu achava, né, que estava ali e que eu precisava viver. Então já foi um pouquinho de evolução,
né? Enfim, as coisas aconteceram do jeito que eu esperava? Não. Do jeito que eu esperava, não. Mas elas aconteceram exatamente do jeito que deveriam acontecer, para eu chegar aqui hoje, aonde eu estou agora. E no momento eu fiquei sentindo raiva, eu preciso deixar bem explícito para vocês. Não. É muito importante que a gente se enxergue, que a gente expanda as nossas percepções. Quando você está recebendo a ressonância, você incrivelmente se alinha, você vai se alinhando. Sabe quando você vai fazer um asfalto e aí você vem passando camadas e camadas até ir se alinhando? É mais ou menos isso. E aí eu fiquei naquela. Eu continuava sem trabalho, mas eu estava vivendo, pagando as minhas contas, vivendo o que eu queria viver, o que eu precisava viver. Um momento de total produção, assim que eu voltei para o trabalho, e esse trabalho muito espiritual que eu desenvolvo, muito com auxílio da espiritualidade. Eu sou inspirada pela espiritualidade, então esse trabalho, eu comecei a ouvir, trabalha, né? O professor Hélio não fala, trabalha, trabalha, só trabalha. Então, é isso que eu fazia. E aí as pessoas, nossa, mas ficar trabalhando para não receber nada? Gente, vocês não têm noção. Quando você tem a visão de que só existe esse mundo aqui, e que você vive este mundo, que você está neste mundo, que você é deste mundo, é esse pensamento limitado mesmo. De você achar que, tipo, ai, tô fazendo coisas de graça. Mas quando você entende que você está trabalhando para o Criador, que o seu trabalho tem um propósito para acontecer e que ele está te preparando para o momento que você tiver que agir de fato, porque é isso, gente. O trabalho você recebe e você precisa amadurecer esse trabalho. Então, nesse período que eu estava recebendo a segunda onda, eu estava amadurecendo o trabalho, porque eu estava amadurecendo a mim mesma para chegar nisso que eu tô agora. E olha, gente, eu acho que agora eu tô legal, mas eu não faço ideia de que vem coisas melhores, porque se agora já tá bom, imagina o que vem lá na frente, entende? Então, assim, é isso que eu posso dizer. E aí, chego na terceira onda, totalmente financiada pelo Criador, entendeu? Que me manda formas diversas de eu viver a minha vida aqui, a vida desse mundo físico. Entende? Que eu falo, eu não sei como eu recebo, eu sei quem é minha fonte. Eu não sei de onde vem daqui do mundo físico, mas eu sei quem é a minha fonte original. É o Criador. E ele assim, não me deixa faltar nada, nada, né? É o que eu falo, é o amor tudo de bom. Tudo de bom nessa vida, infinito, pleno, próspero, é isso. E aí eu chego na terceira onda, este ano, agora, comecei essa terceira onda agora em março, exatamente neste mês de março de 2025. E quando eu fui fazer o pedido, por isso que eu falo que é a escala 1, 2, 3, né? A gente começa lá de baixo, cheia de ego, cheia de vontade, cheia de querer. Aí você toma capote, 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 e entende que esse capote, na realidade, não é um capote. Ele tá te levantando, 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 te reerguendo aquilo que você precisa, aquilo que é o melhor para sua vida. E aí eu cheguei nesse momento onde eu faço os meus pedidos
né, no momento de fazer o pedido. E aquela frase latente que eu estava falando para vocês é uma ferramenta de iluminação espiritual. Ela faz todo sentido. Hoje, plenamente, eu consigo compreender a dimensão dessas palavras. E porque ela é tão importante, eu estou repetindo ela várias vezes, para que vocês possam perceber que a ressonância é uma ferramenta de iluminação espiritual que vai trabalhar na sua vibração. E se ela estiver percebendo que você está vibrando a favor daquilo que você está desejando, isso vai acontecer. Mas se você não está vibrando, ela vai te transformar primeiro. E depois vai fazer acontecer, porque fazer acontecer é o caminho natural. Não tem outra alternativa. O que precisa ser vivido na sua vida vai ser vivido de todas as formas. Pode demorar um pouco mais, pode ser muito rápido. Vai depender do estágio que você está, e tudo isso só depende de você. Então eu percebi que, assim, nessa terceira onda, o meu pedido foi nenhum. Eu não pedi nada além de viver o propósito de Deus na minha vida. E isso pode parecer uma frase muito evangélica, e com razão os evangélicos estão certos quando eles falam isso. Viver o propósito de Deus na minha vida. Porque a gente veio aqui para isso. Para viver o propósito que a gente combinou lá com ele. A gente que esquece, vira mundano, entendeu? Então, assim, eu não estou falando como uma religiosa evangélica, porque eu não sou. Eu sou uma espiritualista. Todas as filosofias, para mim, são importantes, são necessárias. Quando eu absorvo aquilo que é necessário, aquilo que é benéfico, que vai me elevar, entendeu? Então, eu não tenho um pensamento fechado, né? Que só enxerga uma coisa, que só aceita uma coisa, porque eu, sendo filha da criação, eu faço parte de tudo. Fazendo parte de tudo, eu preciso compreender o tudo que existe aqui, né? Eu não posso simplesmente chegar e falar, isso aqui não, é isso aqui. Não existe. Quem determina o que é ele, eu não. Então, eu sempre trago, né, nesses relatos, palavras, filosofias de vários segmentos, porque é isso, é um complemento. E aí, então, é muito incrível, porque eu determinei para mim que eu não pediria nada além de viver o propósito que nós combinamos quando estava no outro plano. E aí, gente, incrivelmente, a cada dia da minha vida, porque aí você precisa prestar atenção, e eu falo isso num outro vídeo. Perceba os detalhes de tudo que acontece no seu dia. E isso é cada dia. Não adianta a gente querer ficar prevendo, abreviando, imaginando o que vai acontecer lá na frente. Não, você precisa entender que você vive o seu propósito a cada dia. E muitas vezes são nos pequenos detalhes que ele começa. Porque a gente precisa elevar nossa capacidade de percepção do mundo fora de nós, além do eu, além do ego, entendeu? Então, quando você se solta de você mesmo e você deixa de ser do mundo para entender que você só está nesse mundo e que você precisa contribuir para esse mundo da melhor forma possível, você para de olhar para dentro de si mesmo e começa a observar o que precisa ser feito. E não tem mais o que dizer. É sobre isso. Então, eu precisei de 2 anos para chegar nesse ponto. Que eu soltei
todo o controle que eu achava que eu tinha da minha vida, que é total ilusão, todo o sentimento de estar numa zona de conforto, que era totalmente desconfortável porque eu só vivia o pior, para entender que quando eu voltei à minha realidade verdadeira, como diz a Seishonoye, o mundo da imagem verdadeira, quando eu voltei à minha imagem verdadeira de ser espiritual, eu percebi que o que eu recebo a cada dia da minha vida, que eu abro os olhos, que eu tenho uma nova oportunidade de viver mais um dia, é totalmente incrível, é espetacular, é inimaginável, é imensurável. Eu jamais teria o alcance, a dimensão do Criador para pedir coisas tão incríveis e maravilhosas acontecendo na minha vida. Então, eu não quero ter controle de nada. Eu não quero. Essa palavra querer e essa palavra eu, para mim, ela tá indo embora. O querer já foi, o eu tá indo também. E aí eu entendo que, tipo, não sou eu, é o Criador. E aí eu vivo o melhor todo dia. Eu paro para pensar, eu acordo. E aí um dia, vou dar um exemplo. Eu ficava pensando, ai meu Deus, fui para academia e aí uma amiga chega e fala uma besteira que naquele momento eu achei que era uma besteira, entendeu? E aí eu voltei para casa e fiquei pensando, né? Eu falei, ai, nossa, mas por quê? Ficar ouvindo essas coisas, essas balelas, não sei o que, não sei o que. Depois, eu parei para pensar mais profundamente e aí eu cheguei à conclusão de que eu estava ali sendo suporte para aquela pessoa. Ela só tinha eu para falar. Então, o que era balela para ela, para mim, digo, o que era balela para mim, não era para ela, era uma coisa importante. Então, não era sobre mim, entende? Naquele primeiro momento, foi o meu ego falando, ai, que saco, vou ficar ouvindo coisas que não me interessam, entende? Mas depois, no segundo momento, por isso que eu falo, eu estou limpando o eu, porque eu estou aprendendo a olhar fora de mim todas as situações, do lado de fora de mim, entende? Quando eu começo a observar o que é importante para quem está fora de mim, eu começo a perceber que a vida não é sobre mim, é sobre o que eu estou fazendo aqui, para todo o meu ambiente, para todo o meu entorno, para tudo que se apresenta até a mim, para tudo que chega até mim. Então, é tipo como se fosse um treinamento? Não sei se é bem um treinamento. Eu acho que é algo que eleva a minha percepção. E pode ser considerado um treinamento? Pode ser um treinamento de Deus. Sabe? Que vai me mostrando a cada dia, elevando as minhas percepções. Olha, filha, essa pessoa precisa conversar, mas ela não tem ninguém. Eu vou levar ela até você. No primeiro momento eu não entendi. Pedi perdão para Deus porque eu estava numa visão egoísta. E depois eu agradeci porque eu consegui entender o que ele estava querendo me mostrar. Que eu estava ali naquele momento e talvez se eu não estivesse, aquela pessoa poderia até se matar. Aquela pessoa poderia até chegar numa outra que ia se aproveitar da situação dela, da vulnerabilidade que ela estava, entendeu? E aí, através de mim, que fui ali um instrumento intermediária, a espiritualidade pôde falar palavras edificantes para a vida dela. E ela ser prosperada também. Então, você entende que é uma cadeia, né? Que um prospera o outro. E aí, quando a gente fala, mas nossa, isso daí é tão importante. Gente. Porque no mundo de egoísmo, quando a gente consegue olhar para fora de nós, é um ganho sem fim. Mano, você tá ali e depois você se sente tão bem.
Porque você fala, caramba, realmente, olha, se eu não tivesse dado atenção, e o que custou para mim dar atenção? Eu sou uma pessoa, ela chegou e não que eu fiquei, porque quando a pessoa vem falar comigo, eu dou atenção mesmo, né? Eu posso não gostar muito do assunto, mas eu dou atenção para a pessoa, que eu acho que as pessoas, a gente merece reciprocidade, né? Então, a pessoa veio falar comigo, estava querendo atenção, eu dei a atenção que ela queria, apesar do assunto para mim não ser interessante. Mas eu dei atenção, eu discorri sobre o assunto, conversei. E era só isso que a pessoa precisava, atenção. Daquela atenção, gente, tanta coisa boa depois essa pessoa começou a me contar que foi acontecendo coisas para ela, de conversinhas assim, que eu achava que era aleatória, mas estava transformando a vida dela. E hoje ela está fazendo coisas também incríveis para o mundo dela, para a realidade dela. E pronto. Era sobre isso. Ah, então você está aqui relatando que você ajudou a pessoa. Eu não ajudei. Eu fui ajudada. Porque naquele momento era preciso que eu compreendesse a dimensão daquela conversinha que eu achava desnecessária, que eu achava irrelevante para mim. Eu compreendi a dimensão que Deus estava querendo me mostrar, que nada é irrelevante. Então, quem foi ajudada fui eu. Deus levou ela até a mim para que eu pudesse ampliar a minha visão sobre aquele contexto. E aí hoje eu entendo que nenhuma conversa é desnecessária. Porque às vezes uma conversinha que você tem com a pessoa ali de 1 minutinho, você está literalmente transformando a vida dela. E literalmente transformando a sua própria vida. Então é sobre isso. Hoje eu estou na terceira onda e me livrando do ego, me livrando do eu, entende? E eu só consigo isso, gente, porque eu estou comprometida, porque eu estou disposta e eu realmente estou vibrando de uma maneira que eu sinto a minha conexão com o Criador, a minha conexão com tudo que existe, tudo. Então, quando eu acordo, eu falo, universo, eu tô pronta para tudo o que existe de melhor chegar na minha vida hoje. E aí, coisas que eu jamais imaginei acontecem. E aí é uma coisa muito simples, pode parecer muito simples, como essa conversinha na academia. Mas foi um divisor para mim, para eu compreender como que é o sistema do Criador aqui, entende? Tudo que chega na minha vida tem um propósito para me elevar, tem um propósito para expandir a minha visão. Então, eu que sou grata por tudo que chega, porque se eu estou conseguindo compreender, assimilar, hoje eu estou conseguindo compreender isso, e para mim já é um ganho. Amanhã eu vou estar compreendendo coisas que eu jamais imagino. Então, você imagina, gente, o resto de uma vida que eu tenho para viver aqui, quantas coisas maravilhosas, incríveis eu vou aprender e vou realizar. Porque não significa mais viver sob as minhas perspectivas, mas é viver o necessário, aquilo que foi combinado com o Criador, que é o dono disso tudo. E quando eu trabalho para o dono, a minha fonte é o dono e ela é inesgotável. Então eu sempre vou falar em todos os meus relatos. Como que a gente pode viver uma vida plena? Só se entrega. Se entrega, se entrega, se entrega. É um processo. Cada um tem o seu. Eu posso dizer que para você vai ser doído, vai ser
demorado. Isso vai depender só de você e da sua verdade. Essa é a realidade. A verdade, que é o nosso sentimento, a nossa vibração, porque a nossa energia, gente, é a nossa identidade espiritual. Ela chega antes da gente. E isso não tem como você esconder. Não tem como você esconder quem você é espiritualmente de verdade. Porque a sua vibração, ela chega antes. Então, é com essa vibração que a gente vai se conectando. Ou a vibração baixa aqui desse planeta, e não é porque o planeta é baixo, mas é porque as pessoas estão muito egoístas e, consequentemente, infelizmente, o egoísmo traz uma vibração muito baixa. Ou você vai se conectar com as vibrações superiores, porque você está amando de verdade tudo que você recebe na sua vida, tudo que você enxerga, tudo que chega até você. Mesmo que sejam coisas, por exemplo, como essa conversinha, que para mim seria irrelevante, mas olha só, depois eu ressignifiquei aquilo e foi... No momento eu ofereci o meu amor. No momento eu ofereci o amor do jeito que eu tinha. E depois, agora, depois de compreender e de aprender, é isso. Porque eu não sou perfeita. Eu estou aprendendo. Mas o importante é que a gente se disponha a aprender. Então, quando o Criador vê que a gente está querendo aprender, ele vem com tudo, gente. Ele vem com tudo. Entende? Com tudo. E aí eu digo, pode vir, vem em mim. Porque é isso que eu preciso. É isso que tem que ser. Vem em mim, que é isso que tem que ser. E ele vem com vontade, gente. E o que ele traz, você não tem noção. Eu não tenho também. E nem quero ter. A cada dia eu falo, me surpreenda. Eu tô pronta. Entendeu? Eu tô pronta. E é sobre isso que eu queria dividir com vocês. Esse processo da ressonância dessa minha terceira onda e essa evolução de pensamento, né? E de sair do controle, de entender que a gente não tem controle de nada e que é melhor. Eu vivia uma vida de total ansiedades, transtornos psicológicos e hoje, gente, eu não tenho, tomo uma medicação, eu não, nada, sabe, nada, isso aqui, nada. A minha vida está excelente e ela poderia ser melhor? Eu não imagino como. Nem quero. Sabe? Eu nem quero imaginar. Porque eu sei que ela vai melhorar. A certeza é essa. Entendeu? Então eu saí daquele lugar de ficar querendo, né? Pedindo, ego sempre, para acreditar plenamente, assim, ter certeza. Tipo, acho que não é nem acreditar, é ter certeza. Porque eu acho que tem diferença. Quando você acredita, você acredita? Ah, acredito. Não, mas você tem certeza? Entende? Absoluta. Então, não é aquela coisa de acreditar, é uma coisa de ter certeza. Que aí você não precisa ficar achando que não vai receber dinheiro, não vai receber condição de vida, não vai receber nada, entende? Tipo, como que eu vou pagar minhas contas? As minhas contas já estão pagas. Você entende? Tipo, eu não tenho conta para pagar. Elas já estão pagas. Quando o Criador me manda, é porque as minhas contas já estão pagas. No dia de pagar as contas, pronto. Tá tudo ali. Não tem o que eu... Ai, nossa, como que eu vou pagar minhas contas? Elas já estão pagas. Eu não vibro nenhum tipo de preocupação, gente. Nenhuma preocupação. E aí, quando vocês viverem isso, vocês vão entender o que eu tô falando. Isso é uma vida plena.
E vocês vão entender o que eu estou falando, porque vocês também merecem viver essa vida plena. Vocês merecem entender que vocês merecem viver essa vida plena. E eu desejo muito que vocês consigam. Nesta vida ainda. Porque eu resolvo tudo aqui, porque na próxima, né, com a permissão de Deus, eu quero estar em outros lugares. Então, é para isso que a gente vai trabalhando. Esse é o meu relato. Espero que eles encontrem vocês da melhor maneira possível. Um cheiro.